Você quer saber qual é a importância de estar na natureza e praticar exercício físico? Qual é que é a relação que o exercício e o contato com a natureza têm? Quer saber mais sobre isso? Fica com a gente até o final. Então, galera, a gente está no interior de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, um lugar conhecido como Morro do Canudo. A gente veio visitar, então, aqui a propriedade do Dino do Fido, né, o padrinho do Fido, e é uma propriedade de quantos hectares, mais ou menos? São 78, 80? 78, 80 hectares, no qual a gente tem o privilégio de aproveitar aqui a natureza, de aproveitar várias construções que o tio dele fez aqui. Então a gente passou o dia todo aqui, fizemos a nossa reunião do sábado de manhã, que a gente resolveu antecipar por causa do feriado. E almoçamos aqui, então estamos aproveitando agora de tarde para gravar esse vídeo para vocês. E o Fido vai contar um pouco mais da experiência que ele tem com o contato com a natureza e também falar até um pouco sobre a prática de hiking que ele faz, né, Exatamente. que são caminhadas na natureza. Se você já parou para pensar como a gente vive na cidade, sempre bem isolado, então o contato com a natureza é importantíssimo. E se você tem a possibilidade, visite um local como esse. Então a primeira coisa que nós, do Cali Dojo, queremos falar para você que é o nosso inscrito, para você que só assiste a gente ou só é interessado em calistenia, saiba que o mato, então, né, a natureza, é da onde nós humanos pertencemos. Apesar de hoje a gente viver em cidades, né, em municípios que a gente está um pouco fora e vive um pouco fora disso, né? Tanto que tem pessoas aí que nunca acamparam, tem pessoas que nunca utilizaram o mato para fazer as suas necessidades, nunca utilizaram o mato para coletar alimentos, né? Ou como algumas pessoas fazem, eu não faço, que é a caça, né? Muitas pessoas usam o mato para caçar e se alimentar. Então, tendo isso em vista, de como é importante a gente estar unido ao mato, não só por ter uma propriedade no mato, como aqui é o caso que a gente está, né? Nós não invadimos propriedade alguma, né? Estamos realmente na propriedade de um familiar. Mas quando a gente tem esse contato, a gente percebe inicialmente, quando a gente chega no barulho, então a gente já pode escutar os passarinhos, os bichos, às vezes tem um macaquinho, tem um coati, né? Tem algum outro bichinho que a gente não vê na cidade normalmente. A segunda coisa, o ar puro, né? A gente consegue respirar fundo e sentir que realmente o ar é diferente aqui do que é na cidade. A gente não mora hoje numa super capital, né, como é o caso de quem mora em Porto Alegre, em São Paulo, né, em Florianópolis, né, mas a gente mora numa cidade já com quase 100 mil habitantes, então o barulho já é elevado, a poluição dos carros já é gigantesca, né, o calor, né, quando chega o verão, nossa, como fica quente, aquele monte de prédios, né, aquele monte de asfalto, né, e aqui você pode vir às vezes no pico do verão para esse local e sempre vai estar ali 10 graus a menos, né? Então é incrível, claro, é uma montanha, então a gente já está aqui, se eu não me engano é 490 metros acima do nível do mar, então os benefícios são inúmeros. Já começa aí, você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa que tem dificuldade em concentração, basta passar um final de semana no mato, né? Onde você vai escutar só passarinho, vai escutar às vezes um que outro latido, né, de cachorros que estão longe com a pessoa que está caçando, né? Às vezes você escuta um avião, um helicóptero passar ali em cima, mas tirando isso, o mato ele é ensurdecedor, porque você vai estar no absoluto silêncio com você mesmo. Então existem duas modalidades, na verdade, que eu gosto de praticar, que é o hiking e o trekking. E qual é a diferença do hiking e do trekking? Provavelmente você já ouviu falar, né, ou pelo menos do hiking. O hiking consiste então numa caminhada no mato. Então você pode estar subindo uma montanha, como é o caso aqui onde a gente está. Então assim, a gente pode mostrar aí que na verdade temos um caminho bem íngreme à frente. E ao fazer o hiking, como é que as pessoas normalmente fazem o hiking? Você está com a mochila nas costas, às vezes com uma roupa reserva, às vezes você pode estar até com alguma coisa para comer, para se alimentar, né? Ou para fazer um fogo de chão, né? O famoso fogo de chão, que é aquele que a gente dá uma cavadinha, coloca umas pedras em volta, né? Sempre sem danificar o ambiente que você se encontra, certo?
Também não é legal você deixar lixo, né? Deixar restos de embalagens, depois sempre carregar o seu lixo junto com você. Então o hiking você pode começar ali bem, por exemplo, de madrugada, né? Enquanto o sol nem nasceu ainda, e você fazer um caminhadão de quilômetros e quilômetros, e você vai parar para descansar, você vai parar para tomar água, para fazer a sua alimentação, fazer o almoço, janta, depende quanto tempo você vai estar no mato. Mas ao final do dia, você vai voltar para casa, não importando quanto tempo você levou para concluir esse hiking, né? Pode ser um hiking de 8 horas, de 6, de 3, de 12, de 20 horas, né? Mas o fato é, você vai voltar para casa no fim dele. O outro, então, a outra modalidade, que é o trekking, ela é um pouco diferente, por quê? Porque o trekking também, não importa a hora que você comece, pode ser de manhã bem cedo, pode ser já de noite, antes de dormir, mas a diferença é que o trekking você vai pernoitar no local. Então, aqui, por exemplo, nesse morro, que são as propriedades, né, da minha família, na verdade do meu tio, então aqui a gente até já fez trekking aqui. Por quê? Porque a gente fez um caminhadão no mato, né, que aqui onde eu e o Vicente estamos é bem no mato mesmo. A gente fez um caminhadão, buscou trilhas, saiu da trilha, saiu da estrada, conseguimos alcançar um topo do morro, onde a gente enxergou aí vários municípios aqui do nosso vale, aqui do Vale do Taquari. E lá em cima, quando a gente chegou, a gente montou barraca, fez o fogo de chão, se alimentou, dormiu, pernoitou, e no outro dia a gente levantou o acampamento e seguiu caminhando pelas trilhas e tal, e encontrando mais, né, descobrindo mais deste local. Então, a diferença crucial do hiking e do trekking é que no trekking tem o pernoite, mas os dois têm a caminhada, os dois têm a questão de levar a mochila com a sua subsistência para sobreviver, né? Tem essa coisa interligada com o sobrevivencialismo. Então tá aí, eu e o Vicente já estamos subindo aí alguns minutos, então a gente já percebe como o fôlego já fica pesado, né? Isso se deve a um pouquinho do rarefeito, porque aqui a gente está bem mais alto do que lá na nossa cidade. Lajeado, se eu não me engano, é 100 metros do nível do mar. Aqui já estamos quase 500. Então você percebe já essa exaustão um pouco maior, né? E isso vai ter benefícios para você. Vai gastar mais calorias, né? Então, o dispêndio energético maior. Então, normalmente dá mais fome. O sono vai ser de melhor qualidade, pois mesmo você estando acostumado na cidade, o sono no mato ele é muito melhor, muito mais reparador, né? Ele regenera realmente. Claro, desde que você esteja seguro, né? Não vai dormir no mato aí onde possa ser atacado, né? Por algum bicho selvagem, né? Aqui no caso onde a gente está, o máximo do máximo aí de um bicho selvagem que vai ter é um gato do mato, um graxaim, né? Um cachorro do mato, uma mão pelada. Mas são bichos consideravelmente pequenos, né? Não é como eu nunca fui, mas pessoas que fazem trekking na América do Norte, aí tem um outro porém, que são os linces, né? Aí você está realmente em perigo, né? Lince, leões da montanha, né? Que a gente não possui aqui. Eu acredito que lobos a gente também não tem aqui, mas regiões mais frias, então já começa a ter esses animais um pouquinho maiores, então o perigo aumenta um pouquinho mais. Então depois dessa boa caminhada, nada melhor do que a gente sentar aí numa boa e velha pedra. Então assim, qual é que é a relação, no final das contas, do exercício físico e do mato? O primeiro que a calistenia é a arte mais antiga, né? Então, pelo menos ocidental, né? Então quando lá, 2000 anos atrás, lá os gregos decidiram que tinham que treinar o corpo de alguma forma, de deixar ele belo, de deixar ele preparado, forte, né? Para as coisas do dia a dia, que hoje a gente já tem uma vida muito diferente, né? Vivendo hoje no século 21. Mas sempre é bom a gente vir para lugares assim e aproveitar até para fazer um treino, porque quando você está treinando no mato, sem aquele monte de pessoa que tem, mesmo na academia, no parque, você não vai ter como treinar sozinho, a não ser que você vá num horário onde
realmente não tem ninguém de madrugada, né, e tal. Mas treinar no mato você vai estar sozinho, então o seu foco aumenta muito. O jeito como você vai se portar, principalmente se for solo, né, se você está treinando sozinho, isso vai aumentar ali muito o foco do treino, muito com como você vai fazer, né. Então às vezes durante um treino normal, no parque de calistenia, por exemplo, vai ter alguém te perguntando, alguém conversando contigo, alguém às vezes te corrigindo, às vezes alguém dando uma opinião. Então aqui no treino solo, no mato, isso não existe. Então é você com você, o que faz com que o seu treino se torne muito mais aproveitado, por assim dizer. Então aproveite, né? O nosso recado é esse. Então aproveite aí para visitar lugares, né? Locais que sejam assim, que sejam um pouco fora da cidade, um pouco fora do movimento, da poluição, do barulho, né? Que seja um refúgio quando você estiver muito estressado, que você possa se regenerar e ficar melhor aí, para você ter qualidade de vida e seguir treinando por muitos anos.